até 29. É impactante, amados, ou tem sido impactante estudar sobre os discípulos de Jesus. Algumas dessas mensagens eu tenho me emocionado ao preparar e me emocionado ao pregar. Essa semana, quando o nosso executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, fez o convite para que eu falasse 2 vezes no retiro do ano que vem, no tema de excelência no ministério. Eu conversando com ele, ele falou: Ezequias, você fica à vontade, mas o tema é sobre excelência, buscando excelência. Eu falei: sabe de uma coisa? O nome dele é Bruno, pastor lá em Niterói. Eu vou falar sobre 2 discípulos de Jesus, que eram pessoas extraordinariamente comuns. Porque eu vou na contramão daquilo que é excelência segundo o mundo. E é isso que eu tenho compartilhado aqui. Na quinta passada eu comecei a falar sobre Tomé. E o texto que eu escolhi foi o capítulo 11. Oi. 24 a 29. João capítulo 20, é que é 21, né? Erro foi meu. É João 20, 24 a 29. Obrigado. Eu só errei no data show. Nem dá para culpar o Iago. Iago. Tomé era alguém marcado pelos extremos, olhe para mim. Isso porque eu estou seguindo a dica de John MacArthur, que fala que o grande problema de Tomé não era a incredulidade. Não sei quantos vão se lembrar, mas era o pessimismo. Tomé era o cara do copo meio vazio. Era o cara que sempre via o pior das coisas. Sempre esperava o pior. Em João 11, por exemplo, ele convida os discípulos para ir a Jerusalém e diz: vamos para morrer com ele. Porque está todo mundo em Jerusalém querendo matar Jesus. E Jesus mesmo assim quer ir para lá por conta de Lázaro. Vamos nós morrer com ele. Em João 14, a segunda vez que Tomé vai aparecer, Jesus falando sobre o caminho. E o caminho vocês sabem que eu tenho que seguir. E aí vem Tomé de novo perguntando: mas nós não sabemos onde é o caminho. E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 20, que é o texto que a gente vai estar lendo hoje, por alguma razão, que eu não vou ficar criando aqui suposições, quando Jesus ressuscitou, no mesmo domingo, ele apareceu aos discípulos. Mas Tomé faltou o culto. Crente que falta culto sempre perde alguma coisa. E aí quando ele voltou do lugar que ele estava, vai se saber,
Talvez até, amados, Tomé tenha levado muita culpa de onde que ele estava, mas talvez ele era o responsável por fazer a compra daquele domingo. Então ele estava no mercado, ou ele estava triste, precisou ir para um lugar chorar de saudades do Mestre. Ele amava Jesus. A gente não pode ter dúvidas disso. E aí acontece a passagem que eu vou estar lendo juntos. Nós vamos estar lendo juntos. É que Tomé diz: se eu não vir, eu não vou crer. Todo pessimista é desconfiado. Todo pessimista quer ter evidências concretas. No capítulo 21, agora sim, 21, Tomé atende o convite de Pedro para pescar. Olha que mesmo Jesus aparecendo para ele, ele quis voltar à vida antiga. Por quê? Por medo. Por incredulidade também. Mas eu não concordo que Tomé era o único incrédulo dentre os 12. Talvez ele tenha sido o incrédulo mais corajoso, porque ele ousou falar aquilo que todo mundo estava pensando. Vamos ao texto. João 20, 24 a 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Deixa eu só abrir um parênteses. Como é bom acreditar que o mesmo Jesus, até hoje, lá em Israel e em todo o mundo, também está dizendo a mesma coisa. Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, esse era um papo reservado: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Iago, dando um clique aí, por favor. A mesma ideia de João 11 está aqui em João 20. Coragem não é ausência de medo, mas é a essência da fé. João, eu tenho certeza que Tomé foi muito corajoso. Ele disse: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de maneira nenhuma acreditarei. Na cabeça de Tomé estava a ideia:
Será que não estão todos sendo tomados por um êxtase coletivo? Ele não usou esse termo porque esse é um termo moderno. Uma neurose coletiva? Ele teve coragem de revelar qual era o seu medo. O medo de ser enganado. O medo de que tudo aquilo que ele havia passado com Jesus ao longo daqueles anos fosse se perder, fosse se esvair no buraco negro da história. Claro, amados, comentaristas vão dizer, por exemplo, nada é tão historicamente confirmado como o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu novamente para os seus seguidores. Um outro chamado John Brodels vai dizer, se ainda não sabemos que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, então ainda não sabemos coisa alguma sobre a história. Mas esses comentaristas, amados, estão falando, escrevendo à luz do texto fechado do Novo Testamento, anos depois dos eventos. Tomé hesitou. Repito, mais por pessimismo do que por incredulidade. Não vou ler a letra toda da música de Tomé, composta por Guilherme Kerr, apenas a estrofe final. O apelido de Tomé era Dídimo, que significa gêmeo. O que significa que ele tinha uma irmã ou um irmão gêmeo. E eu não sei se ele era o gêmeo que a gente chama de mais influente, ou se ele era influente, que eu falo, entre os gêmeos tem disso, né? Um que realça em personalidade, em liderança sobre o outro. Quem tem filhos conhecidos gêmeos sabe disso. Guilherme Kerr colocou assim, nos lábios de Jesus: Dídimo, ó Dídimo, meu querido Tomé, põe tua mão no meu lado, não duvides, filho, tenha fé. Dando um clique, Iago, Tomé estava ausente. E é claro, amados e amadas, de que é fato de que todas as vezes que nos ausentamos da reunião dos crentes, nós sofremos perdas irreparáveis. J.C. Ryle vai dizer, jamais estar ausente da casa de Deus aos domingos sem ter um motivo justo. Nunca faltar a participação na ceia do Senhor quando ministrada na igreja. Jamais desprezar os meios de graça. Esse é o único meio de nos tornarmos crentes saudáveis e fortes. Deus quer falar com você. E quando você está ausente, você deixa de receber. Onde estava Tomé? A pergunta de $1 milhão. Talvez absorto em seus próprios sentimentos, tentando se achar no meio disso tudo. Quem sabe, e Norman Champlin vai dizer no seu comentário, ele se isolara, ou estava em algum esconderijo solitário. Quem sabe sendo vencido, tomado por uma desesperadora melancolia, como se dá com muitos feridos até hoje, por dores emocionais e espirituais. John MacArthur vai dizer de que é bem provável que ele estivesse se sentindo sozinho, traído,
rejeitado, abandonado. Ele queria respirar um ar puro. Para ele, bem como para muitos outros, mas ele, talvez de uma maneira mais próxima, estava tudo acabado. Game over, acabou a partida. Aquele que Tomé mais amava havia ido embora. Seu coração estava dilacerado, era o domingo da ressurreição. Mas como Tomé estava fora da congregação, ele não recebeu a visita. Ah, Tomé. Talvez ele estava sem ânimo para se encontrar com os outros. Desalentado, arrasado, destruído. Popularmente, ele só queria ficar sozinho. Ele queria evitar o tumulto. Ele não estava com disposição, com paciência, com energia para ficar no meio de uma porção de gente, mesmo que fossem seus amigos. Esse era Tomé. Alguém que estava talvez se sentindo só, mesmo em meio à multidão. Mas, Iago, mais uma vez o elemento de coragem, de cabra macho, como diriam os nordestinos. No versículo 25, ele tem coragem para fazer uma declaração. Ele vê os discípulos entusiasmados, dizendo, vimos o Senhor. Mas ele diz, não, eu preciso ver para crer. Eu não quero me enganar novamente. Deixa eu abrir um parênteses sério para você. Talvez você esteja vivendo uma vida medíocre, mediana na vida cristã, porque você decidiu não crer mais para não se enganar, para não sofrer frustração. Aí você se acomodou ao médio, por isso mediano. Você está decepcionado. Essa semana eu conversei com alguém no meu gabinete, dizendo, pastor, eu já vi de tudo na igreja. E por várias vezes eu desisti da igreja. Eu não quis saber de igreja. E eu estou aqui por conta da palavra. Um Tomé. Alguém que não quer ir mais fundo para não se decepcionar. E talvez você nesta noite esteja assim, eu não vou mais trabalhar na igreja porque eu já me decepcionei. Eu não vou mais contribuir financeiramente porque eu já me decepcionei com outras administrações. Eu não vou crer mais porque eu já fui enganado. Há um filme antigo, mas muito interessante, apesar do cacófono, você vai entender o que é cacófono, são expressões que juntas dão um sentido ruim de se ouvir, mas é um filme que foi traduzido como Fé demais não cheira bem. É um bom filme para analisar como que a própria igreja e os próprios evangelistas, pastores e missionários, são responsáveis pela incredulidade de muitos crentes. Parece até um contrassenso, né? Por que você se tornou incrédulo? Por conta da igreja. Por conta de outros crentes. Eu vou em frente porque só esse ponto eu ficaria mais. É sabido, queridão e queridona, um professor de um seminário nos Estados Unidos registrou isso.
o Mike Birley, Tomé era questionador, de certo modo incrédulo, alguém com elementos conflitantes e difíceis de serem conciliados dentro de si. Queridão, queridona, me permita dizer que era muito difícil ser Tomé. Que era muito difícil lidar consigo mesmo. Tomé tinha uma inclinação natural que o fazia enxergar as coisas sempre pelo lado pior. Frio, da frieza e do desalento. Mas Tomé era um homem de uma coragem indomável. E de traços marcantemente altruístas. Eu ouso dizer que Tomé era um crítico honesto e não um incrédulo desrespeitoso, como a gente tem muitos por aí, sobretudo nas redes sociais. Ele era um cético honesto, que queria apenas conhecer, saber, ver, para crer. Por isso que Jesus, Iago, dá uma segunda oportunidade a Tomé. Ele fala com amor. No versículo 26, passado 8 dias, os discípulos reunidos de novo, e agora Tomé está lá, portas trancadas, Jesus entra. Uau! Da mesma forma da primeira vez. E Jesus diz, Shalom, em hebraico. Se fosse em árabe, ele falaria, Salam. Que a paz esteja com vocês. E aí, Gorete, me permita fazer uma suposição que eu creio que nesse exato momento que ele dá paz para todo mundo, ele chega perto de Tomé. E eu tenho para mim, Max, não está explícito, mas eu tenho para mim que o que ele falou aqui para Tomé, foi só para Tomé ouvir. Jesus não expôs Tomé diante de todos. E se o fez da maneira mais amorosa possível. É emocionante isso daqui. Põe aqui o seu dedo. Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão, põe no meu lado, aquele lado que o soldado romano feriu com uma lança. Não seja incrédulo, seja crente. Há uma tradição, amados, que diz que Tomé morreu, sabe como? Uma lança ferindo o seu lado. Se isso é verdade ou não, não sei, mas que seria muito interessante Tomé ter morrido com uma lança no lado. Porque ele foi indagado por Jesus, desafiado por Jesus. Coloca a mão no meu lado. Não seja incrédulo. Seja crente. Aí olhe para mim, nós estamos diante da primeira confissão de fé. Senhor meu e Deus meu. Ninguém havia chamado Jesus de Deus até então. Tomé foi o primeiro. E aí Jesus diz algo que comunica a todos nós. Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus orou por aqueles que haveriam de crer. Haveriam de crer. Jesus não enquadrou Tomé
Jesus não colocou ele contra a parede. Jesus apenas cumpriu aquilo que está na Bíblia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações de Jeremias. Tomé reconheceu a divindade que ele próprio não podia ver, pelos ferimentos que ele próprio viu. Tomado por uma poderosa fé, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Ele tomou sua decisão ao lado de Jesus ali. Se arrependeu, entregou-se incondicionalmente a Jesus, aceitando como seu Senhor. Deus meu. Só que já não era mais aquela fé sem esperança, pessimista, mas uma fé leal. Uma fé que foi crescendo, porque no capítulo 21 ele voltou a pescar, mas Jesus teve que aparecer novamente. E aí a gente não vai encontrar mais Tomé, a não ser em Atos, no cenáculo, junto com os demais discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 13, né? Está lá Tomé, orando pela chegada do Espírito Santo. Caminhando para o final, pode dar um clique, queridão. No meio da igreja sempre vão existir aqueles que precisarão ver para crer. Não é demérito algum nisso. Para. Até mesmo porque J.C. Ryle vai dizer de que nosso Senhor tem muitos filhos deficientes em sua família. Muitos soldados inexperientes em seu exército. Muitas ovelhas mancas em seu rebanho. Só que ele suporta todas elas e jamais as lança fora. Não se preocupa se você, vez por outra, der uma recaída na sua fé. É normal. É humano. O que você não pode fazer, de maneira nenhuma, é deixar de ser sincero, corajoso. Mais vale um cético honesto do que um piedoso mentiroso. Diz. Fale como aquele pai do menino endemoniado, quando Jesus desceu do monte da transfiguração. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós somos felizes, amados. Samuel. Meu querido Samuel. Porque nós não vemos com os olhos como Tomé viu. Os olhos físicos. Mas a gente vê Jesus todo dia com os olhos do nosso coração. Os muçulmanos estão sendo salvos porque eles estão tendo sonhos com Jesus. A quem eles chamam em árabe de Issa. É o nome de Jesus em árabe. Issa. E ele tem aparecido a nós todo dia. Por isso que um repórter parou o Billy Graham e falou o seguinte: o que você acha da teologia que está surgindo na Alemanha, já chegou aqui nos Estados Unidos, de que Deus está morto? Ele falou: mas eu acabei de falar com ele agora. Bem-aventurados os que não viram com os olhos humanos, Maria. Estão como que 1 Pedro 1,8. Você vai dar um glória com certeza. Pedro diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Tomé, queridão e queridona,
é exemplo vivo de que é possível crer, e mais do que isso, é viável crer. Porque se uma pessoa cética, como Tomé, se convenceu da ressurreição de Jesus, não tem desculpa para ninguém mais. O que você precisa vencer é o pessimismo. É o pessimismo que faz uma pessoa tomar remédio para a alma, como se a alma tivesse remédio. Assim como não existe esparadrapo para a alma, nem quando a alma está quebrada e abatida, se faz um tratamento de ortopedia. A alma é imaterial. A alma não tem remédio. A alma se cura com fé. Com fé. Não seja incrédulo. No período da pandemia virou um jargão, não é? Viva a ciência. Eu creio na ciência. Amados, a ciência é uma bênção. Muitos cristãos são cientistas. Eu creio em Jesus, Senhor meu e Deus meu. Deixa de ser pessimista. Porque o pessimismo vai te levar para tristeza, aflição, incerteza, medo da solidão, pavor, crise de ansiedade, depressão. Jesus está aqui para dizer a você, não seja incrédulo. Creia. Tomé. Ah, Tomé. Creu. E Deus o preservou. João Calvino vai dizer que nós devemos crer que Deus restringe os seus eleitos por meio de um freio secreto, para que eles se desvencilhem da sua própria destruição e sejam alimentados miraculosamente, mesmo que através de algumas fagulhas de fé. E mais tarde, no tempo próprio, Ele acende essas fagulhas pelo sopro do Espírito. Eu falei tanto de judeus, de árabes, vou terminar com uma história de uma menininha árabe, a Shia. Shia tinha 4 aninhos, quando ficou maravilhada porque havia chegado em casa o seu irmãozinho recém-nascido. Shia chega para os pais e fala assim, deixa eu ficar sozinha com ele. Quem teve filhos próximos de idade assim, sabe o quanto que os pais ficaram relutantes, né? Mas como Shia era muito generosa e boazinha com o irmão, deixaram. Só que, claro, como bom pai e mãe, ficaram na fresta da porta. E ela toda feliz com o irmãozinho recém-nascido, subiu nas grades do berço e disse assim suavemente para o irmãozinho, bebê, me conta como Deus se sente, porque eu já estou começando a esquecer. Ela tinha 4 aninhos. Então na cabeça dela o irmãozinho estava vindo direto de Deus ali naquela hora. Então ela diz, como é que Deus se sente? Me conta, porque eu estou começando a esquecer. Toda vez que eu me lembro dessa história, sabe o que eu me lembro?
lembra-te do primeiro amor. Vai passando os anos da fé, né, Jobinho? Que a gente vai se acostumando. E a gente se esquece de como Deus se sente, de como Ele é, de como Ele fala. Porque a gente vai vivendo uma vida cristã no automático, no religioso. Por isso que o ideal é nunca perder a fé simples de uma criança. Como Tomé. Não importa se nessa noite você está hesitante. A classe de batismo começou e tem gente que fica em conflito. Ou até mesmo em relação à sua fé, à sua permanência. Seu cônjuge talvez não esteja aqui como você gostaria, seu pai, sua mãe, seus filhos, e você fica se perguntando, eu vou ficar sozinho, eu vou persistir? Aí a palavra de Deus para você é, não desista não. E quando a fé estiver fraquejando, peça a Deus a fé de Tomé. Eu quero ver para crer. Me mostra, Senhor. Me mostra os seus sinais. Me mostra as suas evidências. Me mostra, como diria Agostinho, os vestígios de Deus no universo. É que já está tarde, né? Mas vestígios de Deus no universo, que Agostinho fala, foi ilustrado pelo Jonas Madureira, mais uma história de criança, né? Diz que a menininha dele era novinha, e ele havia falado, olha, não coma chocolate porque nós vamos almoçar. Como toda criança levada, o que ela fez? Comeu chocolate, mas ela esqueceu de lavar a boca. Então ela chegou e foi para onde o pai estava estudando. Ela carregava a mesinha dela, quando criança, para estudar do lado da mesa do pai. O Jonas chegou, fulana, você comeu chocolate? Não, eu não comi chocolate. Aí teve que mostrar o espelho. E aí a criança, muito levada, falou o seguinte, sabe que eu não sei como esse chocolate foi parar aí? Ela deixou vestígios. Deus sempre deixa os seus vestígios. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. Coragem não é ausência de medo. É a essência da fé. Deus quer te chamar para um relacionamento de coragem, marcado pela coragem. Não pela fé cega, mas também não por uma fé psicologizada. É uma fé corajosa. Se eu não ver, eu não vou crer. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me acompanhe. Me acompanhe quando eu estiver na faculdade. Me acompanhe quando eu estiver no trabalho. Me acompanhe agora quando eu voltar para casa. Me acompanhe quando eu tiver motivos para me decepcionar com crente, com pastor. Me acompanhe quando eu pensar em desistir de caminhar por conta de pecados que eu agasalho, mas eu não enxergo, porque eu estou preocupado demais em olhar para o pecado dos outros. Me ajuda, Senhor, a ter a fé simples de uma criança. Me ajuda, Senhor, a ser crente. Crente que crê, apesar das evidências. Deus, teu povo se reuniu nesta noite
para receber esta palavra. Tinha de ser esse povo aqui. Tinha de ser hoje, 12 de outubro de 2023. O Senhor nos convocou para estarmos aqui, atentos à sua voz. Obrigado, porque o Senhor falou comigo, falou com os meus irmãos, falou com as minhas irmãs. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais crentes, no nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, queridão, queridona, e ora ao Senhor. Eu quero ser mais crente. Eu preciso crer. Preciso ter mais coragem.